graça do Senhor esteja sobre a sua vida neste dia. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, dia de estudar a palavra do nosso Deus. Nessas últimas semanas estamos estudando sobre as disciplinas espirituais, o que são e como podemos exercitá-las, praticá-las na nossa vida cristã para amadurecermos, crescermos espiritualmente. Nós já falamos sobre meditação, nós já falamos sobre oração e hoje nós vamos falar sobre uma outra disciplina tão importante para a nossa vida cristã, que é o estudo. Como nós sabemos, o propósito das disciplinas espirituais é a transformação do ser humano. A intenção de exercer as disciplinas, de exercitá-las na nossa vida, é substituir alguns hábitos e pensamentos antigos pertencentes ao velho homem e nos encher de pensamentos novos, de hábitos novos que são saudáveis para nós, para o nosso amadurecimento cristão. E hoje vamos ver isso, buscar este propósito através do estudo, da disciplina do estudo da palavra. De acordo com as palavras do apóstolo Paulo, direcionadas à igreja que estava em Roma, nós vemos isso lá em Romanos capítulo 12, ele diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, nossa mente é renovada quando nos enchemos nosso pensamento, nossa mente com coisas que transformam. Ainda de acordo com o apóstolo Paulo, agora em suas palavras direcionadas aos filipenses, ele orienta a igreja sobre com o que devemos encher a nossa mente, com o que nós devemos encher nosso pensamento. Então ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há virtude, tudo que há louvor. Isso deve ocupar e encher o nosso pensamento. Então, a disciplina do estudo da palavra vai nos ajudar a começar a encher nossa mente, nosso coração com essas coisas, com coisas que transformam, que renovam, que nos edificam. Infelizmente hoje, irmãos, muitos cristãos, por mais que sejam assíduos na igreja, sejam frequentes e se dediquem aos seus deveres religiosos, têm uma rotina cristã, têm uma rotina de culto, uma rotina admirável até então. Muitos deles, por mais que sejam tão dedicados à sua vida religiosa, ainda não experimentaram da transformação e da renovação da sua mente. Isso provavelmente porque nunca se dedicaram de verdade a este instrumento de transformação dado por Deus, que é o estudo da palavra. Não adianta estar com nossos deveres espirituais em dia se não conhecemos, não nos dedicamos ao estudo da palavra, que é a palavra que transforma, que liberta. Em uma das suas palavras, Jesus deixa muito claro aos seus discípulos e aos seus ouvintes de que o conhecimento da verdade liberta. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Mas sobre qual verdade? Que verdade é essa que Jesus estava falando? Uma verdade que liberta? Em uma outra fala, também registrada no Evangelho de João, Jesus diz aos seus discípulos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, qual a verdade que liberta? Jesus é a verdade. Então, conhecereis a Jesus, sereis libertos. É isso que a palavra quer dizer, é isso que ele quer dizer.
conhecereis a Cristo, conhecereis a sua vontade, a sua verdade, então vocês serão libertos, renovados, transformados. Deus também usou um outro homem, o profeta Oséias, para alertar o povo sobre a necessidade do conhecimento. Ele diz a um povo que estava sendo destruído por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado, da sua prostituição, da sua idolatria. Ele diz a esse povo: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Que conhecimento é esse? Conhecimento de Deus e conhecimento da palavra de Deus. Por mais que os judeus, eles aprendiam desde pequenos sobre a lei, sobre a Torá, sobre os mandamentos, eles aprendiam, eles sabiam de cor, mas para a maioria, para esse povo na época do profeta, para a maioria, esse saber não fazia sentido. Eles sabiam, mas não conheciam, ou seja, não experimentavam de verdade essa transformação que vinha da palavra de Deus. Não adianta saber de cor os mandamentos, a lei ou a Bíblia inteira, se ela não faz transformação, não faz sentido real na sua vida. Hoje muitas igrejas oferecem momentos de boas sensações, experiências transcendentais, mas eu vou te falar que essas experiências não libertam. Tenha o conhecimento verdadeiro de Deus, da verdade de Deus, conhecimento de Jesus Cristo, conhecimento de sua palavra, jamais seremos libertos e transformados. Sem conhecimento não há transformação e renovação. Por isso é tão importante nos dedicarmos a essa disciplina do estudo. Se o estudo em outras áreas da nossa vida é tão importante, se precisamos exercitar a disciplina do estudo em outras áreas da nossa vida, como a nossa vida acadêmica, por exemplo, tão importante também é para a nossa vida espiritual. Para que a gente possa formar em uma graduação, aprender uma profissão, nós precisamos estudar, conhecer, ler, saber tanto na teoria quanto na prática. Saber os instrumentos que precisamos usar, saber como nós precisamos lidar, que tipo de meios eu preciso usar para poder exercer minha profissão. Se a gente não conhecer isso tudo, como que a gente vai exercitar a tarefa, a profissão que a gente exerce? Da mesma forma com a nossa vida cristã. Como eu vou exercer na minha vida cristã, como eu vou crescer na minha vida cristã sem conhecimento da palavra? E o nosso livro de estudo, nosso manual, que precisamos aprender como ser cristãos, ou seja, como ser parecidos com Cristo, nosso guia é a palavra, é a Bíblia, é a Escritura Sagrada. Só através do estudo dedicado nela é que nós vamos obter transformação e renovação da nossa mente. E vamos aprender como exercer nossa vida, como amadurecer e crescer na nossa caminhada cristã. Esses estudos que estamos tendo sobre as disciplinas são baseados num livro chamado Celebração da Disciplina, onde o autor traz várias dessas disciplinas importantes que a Bíblia orienta e ordena que exercitemos para o nosso crescimento. E ao falar sobre o estudo, essa disciplina tão importante, o autor traz uma definição sobre o que é esse estudo. Ele diz: o estudo é uma experiência específica na qual, por meio de atenção cuidadosa à realidade, a mente é capacitada a mover-se em determinada direção. Como nós temos falado, quando estamos nessa experiência de estudo dedicado, nossa mente começa a ser renovada, transformada, moldada de acordo com aquilo que estamos estudando.
Esse é o propósito do estudo. Como nós vimos em outro vídeo anterior, há uma diferença entre a meditação, a devocional e o estudo da palavra. A meditação é mais devocional, é para a gente saborear a palavra, é para a gente ler e ser transformado pela palavra, ser aliviado pela palavra e aplicar as verdades, as palavras ao nosso coração e à nossa vida. O estudo é mais analítico, para a gente entender a palavra, entender o que o texto quer dizer. O estudo é mais profundo do que a meditação, do que a devocional. Ambas são importantes, fundamentais para o nosso crescimento. Por isso, nenhuma das duas tem que ser negligenciada. Lá no Antigo Testamento, nós vemos que os israelitas, eles eram instruídos a escrever as leis na porta das suas casas e também carregá-las no pulso, para lembrar sempre delas, decorá-las. Diz assim no texto de Deuteronômio, capítulo 11, verso 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Então eles eram instruídos para carregar sempre com eles a palavra, para ler, para tê-las na sua vida, não esquecer delas. E esse propósito, essa instrução, é para direcionar a mente de forma repetida e regular para ajustar alguns pensamentos a respeito de Deus, a respeito de suas leis. Ou seja, eles carregavam essas leis, essas palavras nas suas mãos e nas portas, para sempre, repetidamente, darem de cara com elas, ler, a ponto de ser transformados, ser moldados por aquele ensinamento, por aquela palavra. O Novo Testamento também nos instrui sobre isso, sobre gravar a lei, só que não mais nas portas, mas no nosso coração. Gravar a lei no nosso coração. E essa lei nos conduz a Cristo. Precisamos entender, irmãos, que os hábitos que são enraizados no pensamento se conformarão à ordem da coisa a ser estudada. Ou seja, aquilo que estudamos, que lemos, que nos dedicamos a estudar repetidamente e aprender, vai moldar o nosso pensamento, vai transformar nosso pensamento e, consequentemente, vai ser exteriorizada em hábitos, em comportamentos, em práticas. Agora eu queria tratar sobre 4 passos importantes nessa disciplina do estudo. Passos que a gente precisa seguir. O primeiro passo é a repetição. Repetir com regularidade ajuda a mente a canalizar aquilo que está sendo estudado, para que os pensamentos criem raízes. E os pensamentos se transformam em hábitos. A repetição é muito importante. De acordo com estudos científicos, a repetição treina a mente e molda o comportamento. E é isso que nós queremos. Nós queremos treinar nossa mente e moldar nosso comportamento de acordo com a palavra, que é o nosso objeto de estudo. Por isso é tão importante nos dedicarmos à leitura constante da palavra, ao estudo constante e frequente da palavra, para que aqueles ensinamentos divinos vão criando raízes no nosso coração. A gente lê, estuda, até que aquilo crie raízes e ache lugar no nosso coração, para então começar a gerar transformação em nós. Primeiro passo, repetição. Ler, estudar, repetir. O segundo passo é a concentração.
A aprendizagem, ela é ampliada quando, além de praticar repetição, nós nos concentramos no tema e no estudo que estamos nos propondo a fazer. A concentração é uma forma da gente ajustar nossa mente. Concentrar é colocar o nosso foco a ter um centro só no nosso foco, a esquecer da volta e focar, centralizar o nosso objeto de estudo. Então nossa mente vai ficar mais fixada, mais livre para aquilo que está sendo estudado. Infelizmente, nossa sociedade desvaloriza a concentração. É muito comum nós hoje dividimos nossa atenção com várias tarefas. Tem várias pessoas que se acostumaram a fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Por exemplo, você talvez faz uma tarefa de casa, limpa a casa ou lava a louça ouvindo música. Ali sua atenção vai estar dividida. Ou você lê um livro com a televisão ligada e você alterna, um pouco você olha para o livro, um pouco você olha para a TV. Então sua concentração vai ficar dividida. Isso pode prejudicar a sua concentração e a sua atenção. Por mais que tem muitas pessoas que dizem que tem muita facilidade em fazer duas coisas ao mesmo tempo, isso pode prejudicar na hora do estudo. Você dividir sua atenção, sua mente está dividida, você não está com a mente totalmente voltada para um foco só. Isso pode prejudicar o seu estudo. Então é importante ter concentração. O terceiro passo é a compreensão. Provavelmente você já teve uma experiência de ler um livro ou ler um texto várias vezes para conseguir entender o significado. A gente lê, aí depois de várias lidas repetitivas, a gente compreende. Por isso é tão importante seguir os passos da repetição e da concentração, que aí isso vai nos ajudar nesse terceiro passo da compreensão. Como Jesus disse no texto que eu citei acima, o que liberta é conhecer a verdade. Saber é uma coisa, mas compreendê-la de forma que ela comece a fazer real sentido na nossa vida, isso é o que verdadeiramente liberta. Então precisamos repetir, nos concentrar para que possamos compreender. Compreender é você ler, entender e aquele texto fazer sentido para você. É aquela luzinha do Eureka. Olha, que descoberta que eu fiz. Então é isso que quer dizer. Essa é a compreensão. É quando aquilo que você lê faz sentido para você, faz sentido na sua vida. E o quarto e último passo é a reflexão. A compreensão, o passo anterior, ela define o que estamos estudando. Então é isso que o autor quer dizer. A reflexão vai estabelecer o valor e a importância do objeto estudado. A gente entende, compreende, é isso que ele quer dizer? Agora eu sou capaz de pensar, refletir, para começar a pôr esse conhecimento em prática. A refletir sobre as verdades, ruminar essas verdades bíblicas, esse conhecimento, ruminar isso para podermos colocá-lo em prática e isso fazer sentido na nossa vida. Então o quarto passo é a reflexão. É como um animal, um boi ou uma vaca que rumina a comida e aquilo fica ruminando. É isso que a gente tem que fazer com a palavra, refletindo sobre ela, ruminando a palavra, para ela se tornar mais digestiva para nós, mais válida, para nos alimentar e possamos absorver todos os nutrientes que essa palavra tem para nós. Por isso é importante seguirmos esses 4 passos.
Essas orientações que a gente está trazendo aqui servem para qualquer tipo de livro que a gente for ler. Mas nesse momento nosso foco é o estudo da Escritura, que para nós cristãos deve ser o primeiro e mais importante livro de estudos. É o que você mais deve querer estudar, aprender sobre. Tem muitos outros livros importantes, válidos para nós, que nos edificam. Graças a Deus nós temos muitos autores cristãos, teólogos, estudiosos que escreveram ótimos livros para o nosso crescimento. Temos que também nos alimentar deles. Mas o nosso foco, nosso mais importante livro tem que ser a Escritura, a Palavra de Deus. Lá no Salmo 119, que é um salmo dedicado à Palavra de Deus, o salmista faz uma pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele mesmo responde em seguida: observando segundo a tua palavra. Possivelmente, esse termo palavra que o salmista está dizendo, ele está se referindo à lei, à Torá, que era o que eles tinham naquela época como Escritura, como palavra de Deus. Era a lei, os escritos de Moisés. Mas para nós hoje, esse termo pode se aplicar a toda Escritura Sagrada. A própria Escritura, a própria Bíblia, fala sobre a sua importância. Nós lemos lá no texto de 2 Timóteo, que diz que a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Então isso mostra, isso prova que o propósito do estudo da palavra não é apenas uma pureza doutrinária, mas principalmente a transformação interna. É sobre isso que nós estamos falando o vídeo todo. Que o propósito de estudar a palavra é nos transformar, é renovar a nossa mente segundo a vontade de Deus. Eu já disse, mas queria repetir, que precisamos entender que há uma diferença enorme entre o estudo das Escrituras e a leitura devocional. Ambas nós temos que praticar com constância e frequência, mas há uma diferença. No estudo da palavra, a prioridade é a interpretação. O que este texto quer dizer? O que o autor está falando aqui? O que esse texto significa? Já na devocional, o foco é na aplicação. O que isso significa para mim? O que o texto quer me dizer? Como eu posso aplicar isso na minha vida? Ambos se complementam. Precisamos entender o texto, compreender o que está sendo dito, para depois aplicar na nossa vida. Então o estudo ajuda até nas nossas leituras devocionais a compreender melhor e aplicar melhor essas verdades, esses princípios valorosos para a nossa vida. Importante, nós precisamos pensar no estudo da palavra, no estudo da Bíblia, que quando nós estamos estudando, lendo um livro da Bíblia, um texto bíblico, nós precisamos nos submeter às intenções do autor. Devemos estar dispostos a ouvir o que ele quer dizer e não o que nós queremos ouvir. A Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, por homens inspirados por Deus. Cada um tinha a sua característica, sim, o seu contexto, o seu jeito de escrever, mas todos falaram da parte de Deus. E precisamos entender para qual realidade foi escrita, com que propósito foi escrito, para depois de entender isso, podemos passar para a nossa realidade. Infelizmente, tem muita gente que lê a Bíblia sem pensar nessas questões, e a leitura acaba sendo direcionada pelos nossos sentimentos, como eu estou hoje, como eu estou me sentindo hoje, aí isso vai interferir na sua leitura. Nós não podemos deixar que a nossa leitura seja direcionada
pelos nossos sentimentos, mas tem que ser direcionada pelo propósito do autor, pelo propósito divino pelo qual o livro foi escrito. Sobre interpretação da Bíblia, nós temos na história várias linhas de pensamento. Tem uma linha de pensamento sobre a interpretação, que é a linha chamada crítica, o estudo crítico da palavra, que é esse estudo de você ler a Bíblia e sendo orientado, sendo direcionado pelos seus sentimentos. Então, o jeito que você está se sentindo no dia vai mudar o seu jeito de ler a Bíblia, vai mudar o significado daquele texto. E muitas vezes as pessoas têm usado essa leitura, então não conseguem entender e compreender de verdade o que está sendo dito. Eles tiram o que querem ouvir e não o que está sendo dito de verdade. Nós, reformados, calvinistas, nós seguimos uma linha de interpretação que é chamada de histórico-gramatical. O que isso significa? Que nós somos orientados na interpretação pelo propósito do autor, pelas palavras do autor, pelo que ele quis dizer naquele contexto onde estava, naquele momento da história, para o público que ele disse. Então tudo isso nós temos que levar em consideração. Não o que nós queremos ouvir, como nós estamos nos sentindo, mas o que o autor quis dizer nessa época, neste contexto, diante dessa situação, para este público específico. Aí depois de entender isso tudo, aí nós podemos pensar como trazer essa realidade, essa verdade para a nossa vida, aplicá-la na nossa realidade também. Então, algumas sugestões para a gente começar essa rotina de estudos, tendo já isso em mente, já o que eu já falei. Como estudar e o que estudar? O que estudar vai depender da sua disposição e sobre o que você deseja aprender. A sugestão é que você escolha um livro da Bíblia. Se você está começando agora essa rotina de estudo, pegue um livro pequeno, um livro curto. Por exemplo, pegue o livro de Efésios, a carta aos Efésios, pega a carta aos Filipenses, pega a epístola de 1 João, por exemplo, entre os outros livros que são curtos, com 4, 5, 6 capítulos, que você consegue, numa sentada, ou seja, em alguns minutos, você consegue ler todo o livro. Isso vai facilitar para você ter essa constância, essa repetição. Pegue aí uma semana ou um mês e leia todos os dias esse mesmo livro. Com a repetição, como nós já vimos, nós vamos conseguir adequar melhor, aprender e absorver melhor o que está sendo dito. Às vezes você tem alguma dúvida, algum texto não ficou tão claro na sua mente, você pode anotar, riscar, depois voltar nele, ler de novo, ler de novo, até entender. Hoje nós temos à nossa disposição vários instrumentos que nos ajudam nesse estudo. Por exemplo, temos Bíblias de estudo, que antes de cada livro da Bíblia já trazem toda uma explicação. Quem é o autor? Quem é o público-alvo? Qual o contexto histórico que o livro foi escrito? Qual o propósito para o qual o livro foi escrito? Isso tudo nos ajuda. Nessas Bíblias também temos muitas que fazem comentários, explicações de rodapé sobre alguns termos, alguns versículos, algumas palavras. Isso tudo nos ajuda. Além disso, nós temos muitos livros, comentários bíblicos, livros instrutivos, de estudiosos que pesquisaram a fundo a língua, a linguagem bíblica, o contexto histórico de cada livro e hoje nos fornecem uma base para entendermos cada vez melhor o que a Bíblia diz. Temos esses muitos instrumentos à nossa disposição hoje, então podemos nos aproveitar desses instrumentos tão valorosos para nós. Então, quer começar uma leitura? Procure uma Bíblia de estudo boa,
Pesquise sobre comentários. Procure, se você tiver dúvidas, procure o seu líder espiritual, o seu pastor. Talvez ele possa te emprestar algum livro. Eu tenho alguns, se você quiser, ao meu rebanho aqui da Igreja de Bacaxá, tem alguns livros que podem te ajudar também nessa leitura. Mas o importante é nos dedicarmos a essa tarefa tão importante de estudar e ser transformados pela palavra. Para terminar, para concluir, a disciplina do estudo exige algo muito importante, que é a humildade. Para a gente conseguir crescer nesse exercício, precisamos estar dispostos a nos submeter ao assunto que está sendo estudado. Quando estudamos a Bíblia, nós somos alunos, não somos professores. O professor é aquele que escreveu o texto para nos ensinar. É Deus que nos ensina, é o Espírito Santo que nos ensina. E nós somos alunos. Precisamos estar dispostos a aprender, a absorver esse conhecimento. Outra coisa que precisamos entender nessa disciplina do estudo é que acúmulo de informação não é a mesma coisa que conhecimento. Precisamos buscar o conhecimento, buscar nos aprofundar no que a Bíblia diz, no que a palavra nos diz. E não só acumular informações. O acúmulo de informações enche o nosso HD, enche a nossa memória, mas não traz profundidade para a nossa vida, para a nossa prática, não traz uma verdadeira transformação. Busque conhecimento, não busque o mero acúmulo de informações. Para concluir, eu queria citar as palavras de Jesus em sua oração sacerdotal, a oração que ele fez antes de ser levado ao sacrifício, registrada lá em João 17. Nessa oração, ele diz que o conhecimento está intimamente ligado à vida eterna. Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo, da sua verdade, está ligado à vida eterna. Conheçam a Deus, a Cristo, e você vai entender melhor a vida eterna. Isso é o que ele está dizendo. Isso deve nos motivar, todos os dias, a buscar uma vida de conhecimento, de compreensão das preciosas verdades, das preciosas lições que Deus tem para nós, que Ele nos revelou em Sua palavra. Ele se revela a nós e precisamos tomar dessa revelação especial, dessa palavra, e absorvê-la e alimentar dela, para nos fortalecer e crescer cada vez mais em conhecimento diante de Deus, conhecimento de Cristo, conhecimento dessa vida eterna que Ele nos dá. Isso deve nos motivar. Queria deixar as palavras do profeta Oséias para você. Conhecer e prosseguir em conhecer. Esse deve ser o nosso intuito, o nosso desejo. Ler, estudar, dia após dia, para crescer cada vez mais no conhecimento do nosso Deus. E entender e ser capaz de viver aquilo que Ele tem para que a gente viver. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia, guardado, protegido pelo Senhor, e que você seja dia a dia dedicado a essa disciplina e possa crescer no estudo, na dedicação da palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.